Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. Gente, se você não for inscrito, se inscreve para estar ajudando desde o like, desde os comentários interessados ao vídeo. Gente, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu processo psicoterapêutico. Isso também acho que não sai. Eu vou falar um pouco sobre a minha terapia e essa daqui é a minha cunhada, né? Ela é psicóloga também, então, assim, a mais das dúvidas de quem vai tirar é ela. E se vocês tiverem dúvida, também pode ser assuntar, porque ela vai estar respondendo vocês. E agora ela vai apresentar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tessa Rodrigues. Como bem já falou, sou psicóloga há mais de 7 anos. Também atendo na clínica. E hoje fui convidada por ela para estar aqui, compartilhando com vocês, gravando esse conteúdo. Não sou tão boa em frente às telas como ela, mas eu estou tentando mais. Para estar tirando as dúvidas de qualquer coisa que eu não consigo esclarecer, ou que a minha fala seja um pouco diferente, se você não entenda, pode estar perguntando que a gente vai esclarecer. Bora lá, vamos. A gente fez a talk que tinha por aí não me perdi, dá pra pegar não? O que eu acreditava que era a terapia, né? E porque eu comecei a fazer, mesmo que eu fazendo, o que eu acreditava que era. Que eu ia sentar na frente da psicóloga, né? Eu ia contar todos os meus problemas pra ela e ela ia virar pra minha. Tipo assim, ela ia resolver meus problemas. Eu chegar e falar, estou sentindo isso, estou com isso e aquilo, e ela ia falar, não faz isso aqui, sendo que não é, né? Não é bem assim. E o porquê que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer porque eu fui tirar da início do processo da aplicação e aí eu reprovei esse exame psicotécnico, que eu consigo falar. Aí eu reprovei a primeira vez, né? E na segunda vez também eu passei meio empurrado, né? Vamos combinar. Aí eu percebi que realmente eu precisava fazer. Por quê? Eu tinha conversado com você, durante um assunto eu falei que eu não tinha estudado no jogo. Aí você falou que não, que isso não tem a ver com isso, tem a ver com realmente com o que você está passando naquele momento, né? Exatamente. Aí foi onde que eu decidi procurar ajuda, né? Procurar assistência para ela, né? Ela me indicou a psicóloga, e como mais identifiquei, eu fui e fechei o pacote de trabalho. Na verdade, o que é um processo terapêutico, né? Você dá um tratamento contínuo, ele demora um certo período de tempo. E lá você vai encontrar uma pessoa, no qual você fica durante um certo período com ela, e você vai respondendo para ela. Basicamente, você vai conversar o que te incomoda, o que tem te travado, o que tem te feito pensar muito, né? O que tem te feito ser disfuncional, tanto na sua vida pessoal, quanto nas suas relações. E a partir disso, o psicólogo vai entendendo como está se estruturando a sua vida, quais são as principais questões que precisam ser trabalhadas. E assim vocês vão direcionando novos caminhos, vai entendendo e fazendo modificações. Muitas pessoas de doenzinha procuram terapia quando realmente se depara com um grande problema e tem que resolvê-lo. Ou então quando já passou muito bicho, ou então quando o sofrimento está no máximo, o que não deveria acontecer. Na verdade, as pessoas deveriam procurar terapia o quanto antes, para que elas não cheguem a adoecer. Mas a gente sabe que a realidade é outra. Então, quando eu fiquei tão ansiosa que eu quase comprei uma lavadeira. É verdade. Quase comprei tanta ansiedade que eu fiquei. As pessoas vão compensando, né? Assim, elas têm que trabalhar do que na vida delas, só que aí vão empurrando, e aí elas começam a compensar. Algumas pessoas compensam com compras impulsivas, outras pessoas compensam bebendo muito, outras pessoas comendo muito. E aí essas outras questões trazem outros problemas pra mim. Às vezes a gente vai comprar uma máquina, por exemplo, eu ia trabalhar no terror. Outro problema. O bom é que eu não tenho dinheiro pra comprar, né? A próxima pergunta vai ser: o que tem me ajudado? O que me ajudou? Me ajudou a controlar mais minha ansiedade, né? Porque, querendo ou não, eu sou muito ansiosa e tá tudo certo. Mas também controlada, né? Isso do que eu era antes. Me ajudou a resolver alguns problemas pessoais da questão familiar, né? Resolvi.
Coisas pequenininhas, assim, que coisas que eu achava que era pequena, mas só que tava me afetando e afetando quem tava ao meu redor, né? Porque, assim, eu tenho mania de, com esse problema total, né? Eu tenho mania de afastar todo mundo próximo a mim. Então, assim, agora eu percebi, até percebi que já tô mais próxima das pessoas, né? Eu tô tendo mudança ali. Agora eu tô achando que tá me resolvendo isso. Me ajudando. Então é isso. Na verdade, as pessoas procuram para resolver alguma questão, né? Elas levam uma demanda, elas pensam que é um problema só, e na verdade elas vão descobrindo outros problemas da vida, né? Outras demandas, outras necessidades. Então, pode ser que você acredite que seja uma coisa, mas com a visão da psicóloga profissional, você descubra que outras coisas também, outras vertentes da sua vida também te afetavam e você nem tinha consciência disso. Então, a partir desse trabalho, você vai tomando consciência do que, de fato, tem uma interferência real na sua vida. E onde precisa ser modificado, né? A próxima pergunta vai ser o porquê ela não vai na psicóloga, né? Por que ela vai na psicóloga? Eu não gosto mais nada. Aí tem que fazer de casa, mas já que ele faz o passo não é? Aí você fala que útil. Não, na verdade, ela vai explicar o porquê, né? Assim, eu não tenho conhecimento também pegar e falar por que ela não é psicóloga. Só sei que não é, que não pode ser, não sei. Aí ela vai explicar pra vocês. Na verdade, por que nós não podemos fazer o tratamento de pessoas próximas, né, de familiares? Porque quando a gente conhece alguém, e nós temos proximidade com essa pessoa, a gente cria uma intimidade. Então a gente acaba tendo uma visão dessa pessoa. E o processo terapêutico, ele não é sobre o que eu acredito que Nezinha deva ser ou que Nezinha deva mudar. É um processo de um profissional que vê essas necessidades. Então, se Nezinha fosse minha paciente, ela poderia ficar com vergonha de me contar alguma coisa, viciosa, né? Eu poderia ficar com vergonha de falar alguma coisa para ela, isso poderia interferir na nossa relação. Então, o processo seria deixar de acontecer com uma deficiência do que como é com a pessoa quando ela faz um atendimento com uma pessoa que não conhece ela, que não está no dia a dia dela, que não tem contato com ela sempre. Então ela acaba se abrindo mais, tendo mais demandas e, consequentemente, ela é mais ajudada. Aí, ao invés de ela ia fazer mais problema, né? É verdade. Então ia ser um atendimento, tratamento superficial, porque ela não ia lhe trazer as reais demandas. E a psicóloga dela não, ela fala sem receio, porque não tá bem, gente, já vem fazer exatão, né? A próxima pergunta qual o modelo de atendimento, né? Qual o modelo de atendimento? Eu preferi fazer atendimento online. Isso porque eu não quero ficar encontrando a pessoa que na verdade aqui, você quer passar, né? Se eu não sei se eu tenho que gastar, dá para fazer presencial. Só que eu achei melhor, mais confortável também fazer online, porque assim, eu não vou ter contato com a pessoa, eu sei que eu não ia me abrir se eu comprasse a pessoa que eu já. Então, por isso eu preferi online. É isso. Quanto tempo dura, transição? Tá, tem mais perguntas. Todos. Quanto tempo dura, né? Dura quase 50 minutos. Tá bela. Quanto tempo dura a sessão? Dura 50 minutos. Isso dependendo do assunto que a gente vai falando, né? Se, por exemplo, se ela não finalizou, a gente não finalizando o assunto, aí ela deixa ele até tecnicamente. E de onde que ela é? Dessa escola dela é em Brasília. Pode falar, não pode. Vanessa, dela. Parece que você Vanessa Leo, né? Isso, gente. O processo, ele costuma durar 50 minutos a 1 hora. E acontece uma vez por semana na maioria das vezes. Existem alguns casos que os próprios profissionais decidem estender para 2 ou 3 vezes na semana, dependendo da necessidade do paciente de suporte. Mas a maioria é só uma vez mesmo. Por que é importante ser só uma vez? Porque tem um período que a Nezinha precisa processar aquelas informações que foram ditas durante a semana. Por exemplo, ela vai fazer terapia hoje, durante a semana ela vai processar isso. E fica repetindo muito, né? Na primeira semana, o que foi dito em sessão. Então, se
ela começasse a fazer essa terapia hoje, e na quarta-feira estivesse direção de novo, não ia ter tempo suficiente para ter um processo tudo isso. Você também não teria tanto responde. Exatamente. E outra coisa também, é que as pessoas aprendam, também um aprendizado para elas ficarem mais objetivos do que elas precisam falar, né? Então, esse é o tempo ideal. E nessa parte eu sofri, porque eu fui pra primeira sessão, aí na segunda eu fiquei tão ansiosa, né? Já querendo que chegasse logo e tudo. Mas a vacinação, eu sofri de crise de ansiedade. E faz parte desse processo, porque de fato ninguém quer compartilhar as coisas com a psicóloga dela, né? Mas qual é o processo que acontece aí? Ela tem que refletir sobre isso. Se ela tiver ficar sempre falando, ela não vai refletir. Então, uma semana é o tempo suficiente para surgirem novas demandas, para ela ter refletido, e assim aconteceu. Engraçado, né? Que a última sessão agora mesmo, passou assim tão rápido que eu não percebi. Quando eu também já estava próximo, a diferença da primeira para a já deu uma mudada. Sim, e aí ele tem as duas formas que você falou. Ela veio, né, a terapia online, que muita gente tem resistência, mas na verdade não tem grande diferença, assim, os profissionais têm a graduação, o online e o presencial. Muita gente tem resistência ao presencial com vergonha, né, de encontrar um psicólogo. Eu mesmo hoje não abriria tanto como psicólogo. O presencial, né, muita gente que Januário tem essa resistência mesmo de ver o profissional na rua, ficar com receio do que o profissional pode achar. E na verdade, gente, vai que tá estudando a cacete. E na verdade isso não acontece. Quando nós estamos com o paciente, sim, naquele momento nós vamos prestar atenção pela escutativa para poder ajudar ele na fala que ele estava se trazendo, nas demandas que ele estava se trazendo. Fora aquilo, são pessoas normais. Então não precisa ter receio de encontrar na rua, de cumprimentar, de conversar, né? O profissional só vai dar uma cidade com você. Mas só não pode, tipo, encontrar um pessoal na rua e for lá em Salvador. Na verdade, isso tem. É porque o processo terapêutico, a gente chama de setting terapêutico. É um espaço que ele acontece. Naquele momento em que você faz no local adequado, você não vai ficar com vergonha de dizer, já sabe, né? Tem que ser um lugar que não tem outras pessoas, que ela possa falar à vontade. Em um momento que ela não precisa conversar com a psicóloga dela. Então é toda uma preparação para você fazer o processo terapêutico. Durante aquele tempo que a psicóloga vai poder ouvir ela com atenção. É por isso que tem uma preparação adequada. E por mais que, tipo assim, você tá sozinho ali no ambiente, né? Você tá sozinho no quarto, mas você sabe que alguém na sala, você já não fala no assunto. Eu percebi comigo. Por mais que esteja distante, enquanto a pessoa não saísse de próximo, eu não conseguia falar. Por mais que eu sabia que a pessoa não estava ouvindo. E outra coisa também que as pessoas têm muito receio, não sei se vocês ficam com esse receio, de que o psicólogo pode, né, falar com as pessoas, com vergonha. A gente tem uma regra, né, ética, na verdade, de obrigação, o dever do psicólogo guardar sigilo. Nós não podemos quebrar essa regra de sigilo, salvo em um caso quando essa pessoa colocar em risco a vida dela. Aí eu posso quebrar sigilo, mas só isso eu não posso contar nada do que eu escuto em sessão. Eu não posso ser penalizada por isso. Se a gente for curioso, eu mesmo, você não conta, a gente fica todo querendo saber o que acontece, mas não pode contar. Nem caso específico, se a gente tiver um filho com adolescente. E ela me procurar o processo psicológico dela, e eu não posso contar pra ela que ele está me contando, isso não é permitido, a não ser que ele coloque em risco a vida dele. Aí eu posso contar pros pais e responsáveis. Fora isso, não, é um processo entre ele e o paciente, inclusive, só entre nós. Qual era a próxima pergunta? Se eu arrependi. Não, né, gente? Não arrependi. Tanto que eu mesmo já percebi que a mudança que está acontecendo, né, comigo. Então não tem como eu arrepender. Se eu pretendo parar, também não vou parar. Eu vou virar mulher, né? Vai contar muitas coisas ainda, né? Já mudei bastante.
Mudou bastante. Foi, primeiro, a questão da ansiedade, que ela era muito imediatista, muito impulsiva. Melhorou e isso possivelmente vai acabar melhorando as relações dela, vai melhorar o rendimento dela. Muitas coisas da nossa vida, às vezes a gente não percebe que é um obstáculo, né? Uma questão que fica acabando, que limita a gente. Então, isso a gente descobre em terapia. Vamos descobrir Foi tanta coisa assim, que eu descobri lá que eu fazia ideia, igual ao primeiro dia eu falei com ela. Não, conversa comigo, realmente, eu conto tudo. Você sabe que tem coisas que eu não conto, se você faz pra ele. Tudo. Aí eu achava que eu não tinha nenhum problema pelo fato de eu sempre desabafar com ele. Só que aí que eu me enganei, as mesmas coisas que eu contei pra ela, também pra eles, e foi que nunca enxergou isso igual ela me fez de direto, assim. Ela meio que me mostrou e por onde eu devia enxergar, né? E eu sempre falava todas as pessoas, mas já cheguei e falei, sabe, não tem ninguém que essa é a diferença de você fazer terapia e você desabafar com um amigo, com um familiar, ou com seu esposo, porque são visões de um profissional. Então, quando minha fala para um amigo, ela faz desabafando. E aquela pessoa, às vezes, por mais que às vezes queira ajudar, ela não sabe como ajudar de forma efetiva, né? Pode acontecer até de identificar, né? Pode acontecer até de identificar. Então, o profissional, como ele não tem contato com você, ele vai ver exclusivamente de forma científica e profissional. Então, ele não vai falar o que ele acha de quanto pessoa, ele vai falar sugestões, né? Vai te mostrar o que está acontecendo de forma profissional e vai te dar sugestões de mudança. Aí a gente meio que acaba enxergando. E realmente isso te mostra, olha, isso faz sentido, isso talvez pode estar te impedindo, te atrapalhando. E aí cabe ao paciente mudar ou não. Isso também é a obrigatoriedade do paciente, né? A mudança. Porque o psicólogo só está ali para mostrar. Mas a mudança vai do paciente. Eu posso falar o Pode. igual na primeira sessão mesmo. Eu vou contar, né? Eu não gosto de falar assim. Ela pode, até o meu fora, ela não pode contar. Na primeira sessão mesmo eu tenho um problema sério, assim. A maioria das pessoas em volta a mim já sabem. Eu sempre não, às vezes eu compartilho. Porque eu tenho um problema sério com minha mãe, né? Que é que nós não éramos tão próximas. Só de falar, de eu começar a falar assim, eu já começava a chorar. Só de falar com a pessoa. Você vê que hoje em dia eu falo, não me vai também, né? Não vai mais. E na primeira sessão, eu já consegui resolver isso. Aí também ele sempre, eu falava com ele. Eu falava com ele, eu me sinto assim nisso. Por causa da minha mãe, já para crianças lá também. Sim, eu vou tentar me ajudar. Mas isso resolvia. E com ela, só com a psicóloga que resolveu. Então, não adianta você ficar. É bom desabafar com as pessoas, mas você, pra te ajudar mesmo, tem que ser um profissional. Porque às vezes não resolve. E uma questão também, por que a gente volta lá atrás, né? Lá na Eu não sinto tanto problema que tem daqui pra frente, não. Eles vão mexer lá no problema de quando sai de quando. Tem coisa que a gente nem lembra. Eu mesmo tenho lembrança que eu não lembro. Eu caguei assim. Literalmente a minha lei. Mas mexe lá desde o início. E por que isso é importante, né? Porque a família que nós somos criados, ela tem referência. A forma como a minha mãe, meu pai me criou, o jeito que eu fui criada, se meu pai e minha mãe tinham algum problema, né? Se eu tive algum trauma, se minha mãe e meu pai tinham alguma demanda de violência, de alcoolismo. Então, tudo isso influencia na forma como eu vou me constituindo. Eu vou aprendendo muito com eles e eu acabo perpetuando esses comportamentos. Eu acabo sendo essa mesma pessoa que eu aprendi a ser. Então, isso acaba trazendo algumas complicações para a sua vida. É por isso que a gente volta lá atrás, para tentar entender, fazer alguma associação, se a qual você está vivendo hoje, você não aprendeu, não tem aprendido lá na infância. Então, a partir dessas associações, a gente vai entendendo como que você está sendo hoje. E aí vai te mostrando, olha, isso pode ter acontecido nessa forma, você está refletindo o padrão que foi da sua mãe, que foi do seu pai. Então, a gente pode usar isso aqui para que você consiga melhorar esse âmbito. Porque a gente tem que voltar para poder entender como que está acontecendo. Tem uma questão também que eu achava que eu tenho mania, né, de começar vários projetos que eu nunca tenho boa, só que eu não consigo levar para frente. Por exemplo, eu começo um projeto,
quando eu vejo que tá dando certo, eu vou e tal. Aí eu começo, daí já passo para o projeto, pago. Eu achava que era preguiça, né? Você lembra, minha? Só que na verdade eu descobri que não, isso tem a ver com minha infância lá atrás, né? Então assim, eu acho que pra mim resolver isso aí, eu vou ter que resolver lá atrás antes, pra depois eu começar a seguir, né? Mas na verdade, tudo na nossa vida é a forma como a gente aprende a ser, né? A forma como a vida vai exigindo que você seja. E nisso você vai criando e adotando um padrão, que às vezes ele é funcional para muitas coisas e às vezes ele não é para algumas outras coisas. E aí isso pode trazer sofrimento pessoal, né? Te deixar limitada, sendo que você poderia progredir muito mais. Pode te trazer problemas nas suas relações, pode te deixar, né, uma visão limitada sobre si mesmo. Então, muita coisa vai sendo exposta em terapia e a gente não tinha consciência. Então, o processo terapêutico, ele traz para você consciência dessas coisas. Diferente de tudo que você está vivendo no familiar, com outras pessoas que podem até querer te escutar, te dar um conselho. Mas que você não resolve. É uma forma diferente, né? Mas, gente, eu recomendo muito, principalmente para quem seja travado, né? Pra mandar a vida toda, igual eu. Eu consegui resolver bastante coisas e já percebi mudanças também. Na verdade, eu sempre teve uma coisa que eu falei com ela, né? Ela sempre foi muito tímida, mas ela sempre tentou enfrentar essas questões dela. Né? Tanto que ela criou um canal no YouTube. Lembra no dia que você contou que eu tava tentando te criar um canal no YouTube. E ela falou que era pra enfrentar essa vergonha dela. No início mesmo, demorei. Deixou vergonha na minha voz. Ó, pra você ver. Eu gravava pra si. Eu não conseguia editar porque tinha vergonha da minha voz. Por que eu tinha vergonha da minha voz? Lá quando eu era pequena, chegaram a me falar pra mim não cantar porque minha voz era jeito. E é uma coisa que vai ficando na cabeça. Aí todas as vezes que eu gravava, a gente entrava aqui ouvir porque eu acreditava por isso. Aí só que antes da gravação mesmo, eu conseguia não isso aí. Porque eu falei, não, eu vou gravar, vou melhorar e vou cuidar de mim mesmo. Tanto que eu tô gravando isso aí. E hoje tá aqui, né, nesse canal. Deu uma vergonha, né? Aí a pessoa começa a falar. Então ela sempre tem potencial e ela pode, não falei, se ela conseguir trabalhar algumas questões da vida dela. Se ela não tiver vergonha de fazer o tratamento, disso que foi, de conversar com alguém que vai ajudar ela pode deslanchar em diversas outras áreas da vida dela. Imagina se eu resolver pelos meus falar. Ai, você vai deslanchar com ela, se aumentando os seus trabalhos eu fiquei pensando, né? A pessoa continuar dar em língua, e conseguir finalizar a fala. Você imagina como esse que é o processo terapêutico. Você se tornar uma pessoa muito melhor do que você acredita que é, né? Às vezes você está sendo que você nem imaginava que teria, ou tem potenciais que você nem imagina que teria. Na verdade, a gente vai tirando tudo que pode estar atrapalhando para a pessoa poder progredir, prosperar. E vai dar certo. Tem mais alguma pergunta? Acho que é isso. Então é isso, gente. E se você tiver mais alguma dúvida aí, vocês podem deixar nos comentários que acho que eu super eu vou responder referente a mim e com outras questões, né? Você vai estar respondendo também. Assim como ela assiste, né, meus vídeos, vocês também nem assistem. Eu vou coisa. Então é isso, gente. E se você tiver alguma dúvida também, eu vou Instagram de conteúdo lá pro YouTube, né? Pro Instagram. Tanto que às vezes eu fico olhando pra cima e pra baixo, e o Instagram tá nos dois também, né? Ao mesmo tempo. Então, por isso, ficar assim. Aí, se vocês quiserem também seguir ela, né? Eu recomendo seguir. Ela vai criar um Instagram próprio Tradicional, né? Aí ela vai postar bastante e vai falar, né? Legal. Bom, tem o Brasil também, né? Então, organizando, você tá, eu peguei. Então, vou deixar o link aí embaixo. Se você clicar no Instagram, vou deixar o link embaixo para vocês vão lá seguir ela. Me segue também, porque, né? Como a gente é próximo também, pode trazer conteúdo, pode trazer mais pro Instagram. Pode estar fazendo a segunda parte. Isso, parte 2. Parte 2 aqui no YouTube.
Se você precisar, também pode fazer perguntas e responde. Você sabia aí. Que aí fica melhor, porque essas perguntas ficam evidentemente porque ela mudou, né? Aí, se você quiser algum, Pode ser que alguma dúvida tenha surgido desse conteúdo aqui que a gente trouxe a partir deste momento. como o seu vídeo é pequeno, né? Às vezes não dá pra gente também abordar todos os assuntos, assim. Gosto mais questão sobre mim. E sobre o processo dela, né? Mas se você tiver alguma dúvida sobre o seu processo, que você ainda não iniciou, estamos aqui para esclarecer também. E sempre, gente, se vocês quiserem fazer terapia com ela, vocês podem me mandar uma mensagem, não pode deixar embaixo esse comentário com ele em contato, a gente pelo Instagram, né? E aí vocês podem fazer um orçamento com ela. Ela vai dar um desconto, né? Com certeza. Então, eu garanto que você não vai arrepender. Eu, pelo menos, não arrependi de ter começado a terapia. Ele tá me ajudando bastante, já resolvi bastante questões. É tanto que eu tô me conversando, gente, gravando, justamente por causa de se fosse antes eu não ia vir. Eu ia arrumar mil desculpas, mas não ia aparecer aqui. Daí. É isso. Terapia é vida, né? Tá, pessoal. Tchau.